boa tarde. Mais uma palavrinha de Deus aqui para vocês, quentinha, maravilhosa, cheia de coisas novas. E vamos lá, né? Sem muita demora. E eu vou deixar para vocês aqui hoje. Vamos falar sobre filhos e criatura. Qual a diferença entre ser filho e ser criatura de Deus? Porque a gente ouve muito por aí, eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Palavra bonita, né? Mas, na verdade, não é essa a verdade que a Bíblia disse. Todos são criatura de Deus. Deus criou o céu e a terra e tudo que há sobre o céu, abaixo da terra, acima da terra, tudo foi Deus que criou. Até o inimigo, o Satanás, foi Deus que criou. Mas ficou rebelde, se rebeliou contra Deus e por isso Deus atirou ele lá de cima. Então, não é sobre ele que eu estou falando, mas até ele é criatura de Deus, porque foi Deus que criou. Então nós vamos falar aqui um pouco sobre eu sou filha ou eu sou criatura. Você é filho ou você é criatura? Vamos entender um pouquinho, amém? Então está aqui João, 1 João, capítulo 1, versículo 12, amém? Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Me explica? Bom, vou explicar. Todos os quantos receberam, ele como pai, ele deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Deu o poder de ser filho de Deus. Amém? Quem? Todos aqueles que recebem ele como pai. Porque tem gente que não quer. Fala que ele é pai, mas não obedece. E se a pessoa não obedece, o que acontece com o filho que não obedece? O filho que não obedece vai viver errante no mundo. O filho é desobediente, não quer fazer a vontade do pai, não quer obedecer o pai. Como que o pai vai amar e vai dizer que é filho? Ah, mas não diz que Deus ama todos? Ama, verdade, Deus ama todos. Deus ama, mas Deus não aceita o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não aceita o pecado. Amém? Então aqui, todos os quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como que é que eu posso nascer da vontade de Deus? Nascer da vontade de Deus é quando você aceita ele como o único e fiel Salvador. Quando você desce as águas do batismo. A água do batismo é quando você morre para o mundo e nasce uma nova criatura. É o nascer de novo. O nascer de novo não é você entrar dentro da barriga da sua mãe, como Nicodemos perguntou. Nascer de novo é você ser emergida na água, aceitar o batismo de arrependimento, o batismo depois de adulta. Você pecou, você aprontou, você fez o que quis lá, teve o seu livre-arbítrio de aprontar, de fazer o que você quis. Chega uma certa idade que você diz, não quero mais ser pecadora, não quero mais estar no pecado, não quero mais estar no mundo, eu agora quero ser uma nova criatura, vou aceitar Jesus como o único fiel Salvador e vou andar em teus caminhos. Aí você aceita Jesus levantando a sua mão e dizendo, eu aceito Jesus como meu único e fiel Salvador. Amém? E aí você é preparada para descer as águas do batismo. Desceu as águas do batismo, você emerge você na água e você nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Aqui,
Não tô te dizendo que a água muda a pessoa. O que muda a pessoa é a palavra. É andar no caminho, é acreditar, é a sua fé. Você pode emergir na água, afundar na água e sair até pior. O batismo é o complemento da aceitação de Jesus. Aceita, reconhece, batiza e agora você vai caminhar com ele. Amém? Então aqui, todos aqueles que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nascer da barriga da mãe, não nascer do homem, mas da vontade de Deus. Na vontade de Deus é andar nos caminhos e obedecer a Ele como Pai. Aqui, filho de Deus é aquele que aceita Ele como Pai. Porque antes de você aceitar Ele como Pai, você é criatura. Assim como os animais, como as árvores, como os pássaros, como tudo que há no mundo, Ele criou. Deus é o criador do céu e da terra. Deus é o criador de tudo que há. Ele é o autor e consumador. Ele é o autor. Ele é o criador de tudo que há. Tudo que você vê, até o que você não vê, é Deus. Mas você também é criatura dele. Você só passa a ser filho, filha, quando você aceita ele como pai. Obedece os seus mandamentos, que está aqui na Bíblia. Obedece e anda debaixo dos seus mandamentos. Filho obedece. Filho anda debaixo das regras e dos estatutos e da vontade do pai. Aí você é filho. Você aceitou ele como único e fiel Salvador. Amém? Lá em Marcos 16, 15, 16 diz assim, ó. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê já está condenado. Tem como a pessoa ser salvo sem o batismo? Tem. Porque o batismo veio depois de João Batista. O batismo veio depois de Cristo. Antes de Cristo, muitas pessoas foram salvas, porque acreditavam no Deus único. Não se rendia aos pés de imagem, de escultura, não se dobrava a imagens, a escultura, não se dobrava a outros deuses, com D minúsculo. Aonde que eu fico muito irada quando a pessoa escreve Deus com D minúsculo. Deus não se escreve com D minúsculo. Deus se escreve com D maiúsculo, porque Ele é único. Ele é próprio. Ele é Deus. Então nunca se escreve Deus com D minúsculo. Com D minúsculo é deuses, aqueles que nada podem, que não faz nada. Amém? O nosso Deus, o Criador do céu e da terra, é com D maiúsculo. É o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente, ele é único. Onipotente, todo poderoso. Amém? Então aqui, aquele que nasce da vontade de Deus, é o que eu fiz com 27 anos de idade. Aceitei, entreguei, me batizei, estou na caminhada. Estou caminhando para o alvo, porque eu quero permanecer filha de Deus. Quem não faz essa caminhada de aceitar, de batizar, de se converter dos seus maus caminhos, deixar o mundo e voltar para ele, esse não é filho, é criatura de Deus. Então, nós vamos ler aqui um pouco, que está aqui também em
Romanos. Deixa eu ver se eu fiz direito aqui, gente. Romanos. Tô procurando, tá? Que eu marquei aqui, mas simplesmente eu me perdi. Aonde foi que eu marquei? Aqui, achei. Desculpa. Vamos lá. Romanos 8. Vamos começar do 15. Não, vamos começar do 14. Porque isso aqui não foi uma coisa programada não, tá? Eu tô achando a Bíblia e tô procurando. Então vamos lá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo que clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Então aqui está falando que nós somos filhos, herdeiros da graça, da misericórdia e da salvação do nosso Deus. Todo aquele que aceita ele como pai passa a ser filho de Deus. Aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 5, diz assim: e nós predestinamos para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o benefício de sua vontade. Então aqui, meu amado e minha amada, aquele que aceita ele como filho, passa a ser filho dele por adoção, porque gerado por ele foi Jesus. Jesus foi gerado por ele no útero de Maria, que ainda se encontrava virgem, desposada de José. Esposa significa noiva. Jesus era noiva de José. Desposada, não estava casada com José. E o anjo, até que tem um vídeo aí que eu vi, que tem um padre, que não estou dizendo que os padres não sabem a Bíblia, porque eles sabem, eles lêem Bíblia. Estou dizendo um vídeo que eu vi de um padre falando que o anjo Gabriel se curvou diante de Maria. Mentira! Porque o anjo, ele não vai se curvar diante de um ser humano nunca. Nunca. Ele apareceu diante de Maria e conversou com ela. Maria é bem-aventurada entre todas as mulheres? Sim, concordo. Maria foi uma mulher vitoriosa, uma mulher forte, uma mulher corajosa? Lógico, que eu acredito nem acha uma. Mas o anjo não se curvou diante dela, o anjo apareceu diante dela e disse: agraciada do Deus vivo. Então Maria, sim, gerou o Filho de Deus. Só ela gerou com o poder e com a força do Espírito Santo de Deus. Então Jesus, ele foi gerado por Deus. Nós fomos gerados na barriga de uma mãe carnal e de um pai carnal. Jesus foi gerado na barriga de uma mãe carnal, mas com todo o poder de um pai espiritual. Porque Jesus, a palavra de Deus disse que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, antes dele vir, ele já existia.
Ele já existia, ele é o unigênito do Pai, unigênito de Deus, primogênito de Maria. Por quê? Porque Maria teve filhos e filhas, porque a Bíblia diz que até que ela desce à luz ao Filho de Deus, José não a conheceu, mas depois ela teve uma vida normal de marido e mulher. Amém? Então é o seguinte, nós somos filhos por adoção, porque Jesus, ele morreu por nós, ele nos comprou, pagando preço de sangue, para que hoje eu pudesse dizer, eu sou filha do Deus Altíssimo, porque antes eu era escrava, eu nasci da minha mãe e do meu pai, cresci, enquanto é bebezinha, aquela criaturinha pequenininha, até os 4 anos de idade, ela não tem entendimento do pecado, já nasce no pecado, mas ela não tem entendimento do que é uma remissão, que é se redimir, consertar. Ela não tem essa capacidade. Então, se uma criancinha acabou de nascer e morrer, não precisa do batismo de arrependimento, porque uma criança não tem capacidade para arrepender. Uma criança não tem entendimento para arrepender. De 5 anos acima, que hoje a criança com 6 anos, ela aprende a ler e escrever, a mãe e o pai têm por obrigação de sentar com essa criança, ler os capítulos e os versículos da Bíblia com ela, igual os antigos faziam. A minha mãe não sabia ler e nem escrever, a minha mãe não conheceu a palavra de Deus, a minha mãe não sabia nada da palavra de Deus, e a minha mãe colocava nós toda sexta-feira ajoelhada para ler o terço. A Bíblia não fala sobre terço, mas mãe ensinou para nós aquilo que ela aprendeu. E dentro daquilo que ela aprendeu, ela queria mostrar para nós que nós tínhamos que ajoelhar e rezar. É o que eu faço com as minhas filhas hoje. Hoje eu vou dentro da palavra. Minhas filhas hoje não se alimentam de leite, nem de mingau, nem de comida batida no liquidificador. Hoje elas alimentam de palavras sólidas. Hoje o que eu aprendo eu passo para elas. Mas a minha mãe estava ali toda sexta-feira com nós ali nos ensinando. É o que os pais têm que fazer com os filhos. Crente ou não crente. Porque Deus é o Criador de todos. E nós todos nascemos para servir a Deus. Nós não viemos no mundo por um acaso, à toa. Eu vi o mundo para morrer. Não, você não veio ao mundo para morrer. Você veio ao mundo para ser servo de Deus e ter vida eterna. Tem 2 mortes que a Bíblia fala sobre ela. A morte carnal e a morte espiritual. A morte carnal é aquela que eu vou ter que morrer um dia. Se Jesus vier e nos arrebatar antes, porque a Bíblia fala que alguns não vai ver a morte, vai ser arrebatado, transformado nos ares. Eu creio na Bíblia. Mas se eu morrer antes do arrebatamento da igreja, eu vou morrer carne. Mas o meu espírito volta para Deus e a minha alma, ela vai para o lugar de descanso, esperando o dia do juízo final para me ressuscitar para a vida eterna. Aí eu vou ressuscitar, vai acontecer muitas coisas depois que a gente ressuscitar, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. E aqueles que não morreram em Cristo, que não aceitaram Jesus como único e fiel Salvador, que não desceram as águas do batismo, esses que não aceitaram, que andaram no mundo bagunçando, bebendo, fumando, prostituindo, tendo todo tipo de vício, e não se renderam aos pés de Deus e não se consertando, esses vão para o lugar de tormento. Aonde está isso? Como é que você sabe? Vai lá na parábola do rico e Lázaro. Lucas 16, 19. Amém? Então, esses vão ressuscitar para a morte eterna, que é a segunda morte. A morte eterna, eternamente morto, no lago de fogo, no inferno, queimando para sempre. Triste, mas é a verdade. E os que morreram em Cristo, que se consertar aqui, que a gente conserta é aqui. Missa de 7º dia, missa para morto, isso tudo é balela, isso não existe, isso não está na Bíblia. Você que está vendo meu vídeo que você quer... vai reclamar com Deus, porque então você me mostra na Bíblia aonde que está isso, missa de 7º dia, rezar para morto, aonde está na Bíblia isso, que eu tenho que rezar para morto, que tem purgatório, aonde que está isso? Não existe, temos que consertar a nossa vida aqui,
Mudar a nossa vida aqui, para alcançar a nossa salvação. Amém? É tudo aqui. Morreu, acabou. Acabou para consertar. Porque morreu, a morte não é o fim não, viu? Após a morte ainda vem muita coisa terrível. É após a morte que você vai ver. É após a morte que, como diz o ditado do mundo aí, é após a morte que o bicho vai pegar. Para quem não morreu em Cristo. A pessoa faz merda a vida inteira. Aí de repente morre. Oh Deus, recebe ele nos seus braços. Não foi para os braços de Deus. Vamos ler Bíblia. Vamos ler Bíblia. Vai lá na parábola do rico e Lázaro. Está em Lucas 16, 19, que vocês vão entender mais ou menos. Eu cito lá porque lá fala mais ou menos. Não, mais ou menos não, lá fala. Mas a Bíblia inteira fala. Não tem negócio de bebeu, aprontou, prostituiu, roubou, fez merda, fumou droga e ficou aí no mundo de pecado, é igual eu falo. Tem um pastor que eu escuto ele no YouTube. Ele é muito bom e ele é meu pastor virtual. Mas tem uma coisa que ele fala que eu não concordo. Perguntam pra ele, eu não sou casada, eu sou amigada, eu vou ser salva? Gente, se você tá amigada, tá fazendo essa pergunta, por que você não vai lá e não conserta? Porque eu, no meu haver, se eu tenho condições de consertar, o certo é consertar. Porque a Bíblia diz, é melhor casar do que viver abrasado, do que viver amigado, do que viver na fornicação. A Bíblia cita que é prostituição. Então, por que eu não vou casar? Não é mais fácil eu fazer uma aliança com a minha esposa? Fazer uma aliança com o meu esposo? Não é? Eu acho tão chique. Sabe? Isso aqui, não tô falando que é o anel. Aliança é quando você tá ali no registro, assina, casa, bonitinha. É tão fácil. É caro, mas Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Se você quer, busque em Deus que Ele vai dar uma solução para você casar. Se eu morrer sem o batismo, eu vou ser salva? Mas se você está perguntando, por que não vai batizar? Dá tempo. Agora, aquele que aceitou Jesus no leito de morte, aceitou Jesus morrendo, foi lá e fez a oração do arrependimento para ele estava morrendo. Aceita Jesus, arrepende dos seus pecados, confessa agora Jesus, pronto. O coração dele voltou para Deus naquele momento de morte. Pode ser salvo, sim. Mas você ficou a vida inteira amigada. Ficou a vida inteira num casamento errado. Ficou a vida inteira sabendo que tem que batizar e não batizou. Aí morre, e aí? Eu acredito que se a Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo, é todo aquele que crê e for batizado. É a Bíblia que diz, não é eu. Agora, se você mora com alguém, com um homem, a mulher e o homem moram juntos, não casaram porque tem alguma dificuldade. Às vezes a mulher quer casar, o homem não quer. Às vezes o homem quer, a mulher não quer. Tem uma dificuldade, não, sabe? Vamos orar a Deus. Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Teve uma irmã minha que ela era amigada. E ela já estava conhecendo a palavra de Deus. Sabe o que ela fez? Me ligou. Me ajuda em oração. Me ajuda em jejum. Porque eu preciso casar, eu quero casar. Eu quero participar da ceia. Eu quero ser uma pessoa digna de subir no altar. Porque tem igreja aí que a pessoa é amigada, não está casada e sobe no altar. Eu fico indignada. Mas quem sou eu para falar qualquer coisa? Eu não concordo. Porque se a pessoa tem toda a chance de casar, não custa nada ela casar. Por que é mais fácil fazer a coisa errada? Por que ir para a cama é mais fácil do que casar? Então vamos casar, vamos fazer a coisa certa. Quando eu cheguei à conclusão, não quero mais viver esse mundo errado, eu vou casar. Agora eu vou querer um homem para mim casar. Eu não quero mais viver esse mundo errado. Pronto. Eu casei. Eu busquei. Eu casei. Hoje eu tô com meu marido feliz, um marido ótimo, maravilhoso. O marido de Deus, porque eu busquei, eu não quero o homem do mundo.
Teve uma amiga minha que falou assim comigo assim, você acha que Deus vai bater na sua parte e pôr o homem aí? Falei, o Deus que eu sirvo bate na minha porta, ele vai bater e vai pôr o homem. Porque eu quero um homem de Deus, eu não quero um homem do mundo. Homem que bebe, homem que apronta, não, eu quero um homem que anda comigo. Anda comigo. E a mulher sabe edificar a casa, a tola destrói. Se não fosse a minha fé em Deus, o diabo tentou bagunçar muitas vezes a minha vida com meu marido. Mas eu firme, não quero, não aceito. E dando exemplo. A mulher tem que dar exemplo. Ela tem que ser um exemplo. O homem tem que olhar para ela e falar, ela é de Deus mesmo. Vou andar com ela porque ela é de Deus mesmo. Amém? Então, você é filho de Deus. Aquele que aceita ele como pai. E nós somos filhos por adoção. Jesus foi gerado de Deus no útero de Maria. Ele já existia. Por isso ele é unigênito do Pai. E primogênito de Maria. E nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos por adoção. Jesus pagou. Jesus pagou. Derramou todo o seu sangue para que hoje eu fosse filha dele. Eu sou filha por adoção. Eu quero, eu quis, eu aceitei, eu levantei minha mão, eu batizei, eu tô me consertando, porque a gente vai vivendo e vai consertando. Você tá entendendo? O aceitar é imediato, mas a mudança de caráter, a mudança, ela vem acontecendo. Quando a pessoa consegue de uma vez, amém, mas nós vamos consertando. Não quer dizer que nós somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para o alvo. Então, filho de Deus é aquele que aceita ele como pai. É aquele que anda em teus caminhos. O resto é criatura. Eu falo com as minhas filhas aqui direto. Vocês só vão passar a ser filha quando aceitar ele como pai e quando obedecer às vontades dele e quando andar no caminho, vocês passam a ser filha. Descer as águas do batismo, vocês passam a ser filha. Por enquanto, são criaturas de Deus. Não tem esse lance que todo mundo é filho, não. Filho é quem aceita ele como pai e anda. Não é só falar, eu aceito, eu sou filha de Deus, eu creio em Jesus. Ou o diabo também crê. O diabo crê em Deus. O diabo sabe a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Porque o diabo sabe tudo de Deus, porque ele também é criatura de Deus. Ele sabe tudo de Deus. Mas ele não obedece, meu amado. Ele não obedece. Ele foi jogado do céu aqui no meio da terra porque ele não obedeceu. É fácil, eu creio em Deus. O diabo também crê. E treme. E treme. Ele treme diante de Deus. Enquanto tem muitos aí, que não tá nem aí. Fala que crê em Deus, mas por quê? Porque não viu o mundo espiritual. Porque se você pudesse ver o mundo espiritual, você ia ver. Se você pudesse, eu entendo, se você pudesse entender o mundo espiritual, meu filho, você ia correndo aceitar Jesus. Descer as águas do batismo. Mudar o seu jeito, o seu caráter, sua vida. Porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar o teu povo, os seus filhos, ele vai voltar para buscar. E eu faço parte desse povo. E quero que você que está vendo esse vídeo venha fazer parte também. Amém? Então, preste atenção. Filho é aquele que aceita ele como pai. Filho é aquele que anda em teus caminhos. Filho é aquele que obedece às suas ordens. Filho não anda de qualquer jeito. Filho não faz o que quer. Filho obedece. Enquanto você não desceu as águas do batismo, enquanto você não está obedecendo, enquanto você está andando com seu livre-arbítrio, você é criatura. Amém? Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo venha te encontrar. Que a salvação desse Deus maravilhoso, desse Pai, possa te encontrar. E que um dia, se você ainda não é, você possa chamar ele de pai e ser filho e herdeiro da coroa que ele está guardando para nós. Que a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa te encontrar e fazer você entender que filho é aquele que aceita
Ele, como pai, obedece e anda em teus caminhos.